Olá, gente. Eu sou Leonardo Souza e este é o podcast Educação Eleitoral. Hoje nosso papo é sobre o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, CBDE, que chega na sua 10ª edição e vai acontecer agora, dia 26 a 29 de maio, em Curitiba. O CBDE é organizado pelo Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, IPRAD, com apoio de relevantes instituições e se consolidou nas últimas 2 décadas como o principal fórum intelectual e profissional para refinamento da jurisprudência eleitoral na América Latina. O destaque deste ano é a democracia algorítmica, um tema urgente e que foca na preservação da nossa democracia frente às ameaças tecnológicas emergentes, como o uso da inteligência artificial, as deepfakes e o viés algorítmico. Para isso, eu tenho a honra de receber o presidente do IPRAD, Paulo Golombuk. Seja muito bem-vindo à Educação Eleitoral, Paulo. Obrigado pela presença. Obrigado, Léo. Eu que preciso agradecer esse gentil convite que me foi formulado. É um prazer estar aqui no canal da Educação Eleitoral. E vamos conversar, né, sobre direito eleitoral, democracia, sobre o nosso evento. Estou à disposição aí dos espectadores aí também, para quem quiser mandar alguma coisa para a gente responder depois. Então, estou Maravilha. todo pro canal hoje. Maravilha. Obrigado, Paulo. É uma honra ter você. Paulo, começando as nossas perguntas, a gente sempre começa perguntando como é que se deu a sua relação com o direito eleitoral, a advocacia eleitoral, né, para a gente quebrar esse gelo inicial. E aproveitando a oportunidade para você falar como surgiu o IPRAD e o Congresso de Direito Eleitoral, que já é um fenômeno mundial, assim, na América Latina mundial. Fantástico. Vamos conversar sobre isso. Bom, vamos lá. Eu gosto de falar da minha trajetória porque, de alguma maneira, isso pode inspirar outras pessoas. Eu Uhum. lembro que eu concluí a graduação em 2011, né, colando grau em 12, né, e talvez eu tenha sido, eu e mais 3 pessoas que eu conheço na época, e que tinham feito a segunda fase do exame da OAB em Direito Constitucional, né, então criar uma peça ali, que poderia ser uma ADI, um mandado de segurança, alguma coisa que tivesse essa natureza constitucional. Eu até brinco que poderia cair uma AIME, né? Porque não? Meu Eu acho Deus. que nunca caiu na história, né? Seria muita sacanagem com os recém-formados, mas eu lembro que eu já tinha essa predileção pelo direito público, mais especificamente aí por essa veia constitucional, né? E o direito eleitoral, na época que eu fiz a graduação, ele não era sequer cogitado como optativa, então não Uhum. contato na graduação, não fiz estágio em escritórios que atuavam na área. Foi só realmente depois de formado, já com a OAB, que apareceu uma oportunidade de trabalho, né? E por ter essa veia no constitucional, eu sempre digo agora já, né, depois desses anos todos, que direito eleitoral é 70% constitucional, assim, Uhum. mais ou menos. Ingressei, fui ali numa de freelancer, né, numa campanha eleitoral aqui na região metropolitana de Curitiba, e foi tudo muito maluco, porque eu era o único advogado recém-formado, veja só, né? Então, claro, li todas as resoluções da época, a legislação eleitoral, fui conhecendo ali meses antes desse convite. Ingressei em alguns cursos da ESA, né, da OAB, então fiz ali uma capacitação mínima que fosse para poder ficar lá em loco, nessa loucura domingo a domingo. Na época, em 2012, a campanha era muito maior, e Uhum. ali eu tive que aprender na marra algumas coisas, não só de direito, né, assim, como advogado, mas também coisas básicas. Então, cheque de campanha, o pessoal ali era muito humilde, não sabia como preencher um cheque, qualquer que fosse, principalmente de Uhum. campanha, né? A relação com o contador era muito diferente. E aí isso me deu essa casca, e eu sempre digo também, né? Porque você tem uma experiência dessa numa campanha difícil, né? Campanha municipal sempre mais difícil, você ou ama ou odeia, né? Fica aquele 8 ou 80. Então, acabou aquela campanha, acabou meu contrato de freela, né? A primeira coisa que eu fiz foi ingressar ali logo no ano seguinte, né, pós-eleição, então 2013, numa pós-graduação, lato sensu em direito eleitoral que existia na época, que era justamente promovida por um tal instituto, que era o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, que hoje venho a presidir, né? Então, era uma pós disponível lá do IPRAD, eu entrei, e ali, que eu acho muito importante isso, porque eu acredito que muita gente nova nos ouça, pessoas que Uhum. queiram entrar na área, é ali que eu fiz todo o network, conheci as figuras, os gigantes aí do direito eleitoral do Brasil todo, que os primeiros Uhum. tinham, né, aula presencial na época, eu lembro,
E dali, então, surgiu o segundo convite, já em 14, né, também de freelancer, para entrar numa campanha, só que dessa vez, em 14, eu acabei ficando. Acabei ficando naquele escritório, no escritório que estou até hoje, Uhum. e então deu muito certo. E aí concluí aquela pós-graduação. Em 2016, já por ocasião da minha terceira campanha, um pouco antes, na verdade, e aí eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque em 12, né, antes de entrar na primeira campanha, eu fui num evento. Um evento que eu não sabia quem era, quem organizava, quem ia falar, que era o terceiro Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Olha, você já estava o terceiro já. Eu era um mero espectador, né, em 2012, estava lá assistindo, bonitinho, recém-formado. Então, ali eu descobri o IPRAD, né? Então, tudo isso daí veio a pós-graduação. E em Uhum. 2016, por convite de pessoas que organizavam, que eram do IPRAD, eu Uhum. participei de um projeto inédito. Na quinta edição, então, de 16, teve a quarta em 14, também Uhum. como espectador. 16 chegou o projeto da relatoria. Então, qual que era a ideia? Na época não tinha essa tecnologia ainda. Veja só que estamos falando de só 10 anos atrás. Então, a gente fazia o relato em tempo real. Imagine, agora a gente tem a IA, né? Nossa. Em tempo real ali, eu era um desses relatores ali, juntamos alguns pós-graduandos, né? Uhum. E aí a gente imprimia, veja só, imprimia esse material colorido para entregar na mão do congressista ali quando ele saísse do auditório. Com assim, ó, acabou de acontecer, uma coisa ultra na época Cara. inovadora, nenhum congresso fazia aquilo. E aí entrei, eu não era do IPRAD, veja só, 10 anos atrás. No ano seguinte é que eu fui entrar no IPRAD, aí sim, na época não se tinha janela para entrar como membro, Uhum. era sempre, tinha um contato muito mais político, no bom sentido da palavra. Aham. Aceitei, entrei no Conselho Fiscal, e aí foi. Daí fui secretário-geral por 2 mandatos, estou já na presidência agora 2 mandatos também, né? Então a coisa foi escalonando, e aí eu assumi esse protagonismo, principalmente na direção do evento, fui cada vez galgando um espaço, me Uhum. tornei presidente da 8ª edição, né? E é isso, e aí a gente foi abrindo o leque para essa gama aí de cenários que a gente tem no CBD. A gente vai falar do CBD daqui a pouco, né? Mas Sim, então, sim, sim. falando de mim primeiro, é mais ou menos isso, cara. Eu acho que a ordem aqui é a seguinte: foi o próprio Congresso, foi a própria academia, então, essa pós-graduação, né, essa especialização que eu fiz lá, Uhum. promovida pelo IPRAD, Sim. que me trouxe, me deu ali uma bagagem capaz de me tornar um profissional, um operador do Uhum. direito eleitoral, nesse caso específico, né, de advogado eleitoral. Então, a academia, o evento, todo esse fomento da ciência jurídica, que é o direito eleitoral, que Uhum. me levou a poder ter também, em concomitância, uma crescente na profissão. Uhum. Fantástico. Realmente o Congresso e o IPRAD, eles se misturam assim como se fosse uma coisa só, na verdade, né? Lembrar que quem está presidindo o IPRAD, o Congresso esse ano, é a Carol Cleve, né? Mencionar também que ela é a presidente. Perfeito. Coincide? Não coincide sempre o presidente do IPRAD e o presidente do Congresso? Já coincidiu alguma vez ou não? Uma curiosidade mesmo. Não, não, não. Realmente tem previsão estatutária que Aham. existe um presidente do Congresso, porque a gente Sim, trata realmente, sim. não é a Uhum. única atividade do Instituto, mas é o Aham. carro-chefe, é o nosso. Sim, Então existe essa presidência, né? O sim, presidente do Instituto necessariamente tem que estar na organização, sim, mas existe perfeito. alguém dedicado ao evento em si. Uhum. Olha, Paulo, por que você acha que é tão relevante um evento dessa magnitude e tratar das questões que envolvem o direito eleitoral, democracia e eleições no Brasil? O que você pensa a respeito? Cara, eu acho que o papel do direito eleitoral, primeiro, assim, direito eleitoral é uma ciência, né? Parece óbvio falar isso hoje, mas voltando de novo no tempo, eu não tinha nem optativa. Direito eleitoral, sobretudo antes da ficha limpa, né? Uhum, Quando a gente passa a estudar o que aconteceu antes da nossa vivência ali, era uma área muito maltratada, assim, sim. pela doutrina, para quem se propunha a estudar o próprio direito constitucional, às vezes tangenciava alguma coisa ali da Uhum, eleição, tem lá, artigo 14, tá? Mas até pelos prazos de inelegibilidade mesmo, né, para dar esse exemplo da ficha limpa, que era só de 3 anos, então uhum, no próximo ciclo eleitoral que aquela pessoa cometeu ilícito, ela já voltava, não tinha tanta relevância, e aí é difícil dizer a ordem das coisas, se não tinha tanta relevância, porque a legislação também tinha algumas lacunas, e ainda tem, mas na época muito mais, uhum, ou se a falta de
de aprofundamento acadêmico é que não fazia com que a própria legislação avançasse e, consequentemente, não avançando o direito eleitoral, a gente tinha algum déficit de sofisticação no conhecimento do próprio processo Uhum. democrático. Então, tudo isso para dizer que o IPRAD, né, o CBDE, tudo isso que a gente faz e promove tem essa finalidade. Uhum. No fim das contas, tem vários eh, pequenos objetivos até lá, mas no final das contas é fazer com que a própria democracia, o processo democrático como um todo, o processo eleitoral, seja compreendido de uma maneira científica, profunda, Uhum. acadêmica, pensada, refletida, né? Que não seja tão somente ali algo prático, algo, daqui 2 anos a gente pensa de novo nisso, vamos ver qual que é a regra. Não, por que tem a regra? Será que essa regra está boa? Vamos discutir, né? Vamos Uhum. levar isso para a audiência pública do TSE quando discute essas soluções, vamos nos habilitar com amicus curiae, né? Isso é algo que a Abradep, né, para citar uma outra entidade, vem fazendo, Uhum. né? A Abradep, hoje também sou membro, sou coordenador de eventos da Abradep, Uhum. mas a Abradep, que é nacional, ela é posterior ao IPRAD. Então, eu vejo que o IPRAD foi fundado em 2008, né? Criou esse congresso que é brasileiro também, o primeiro congresso brasileiro, Uhum. sempre foi do IPRAD. O IPRAD é o maior instituto de direito eleitoral a nível estadual ainda hoje, né? Uhum. E então veja que em projeção nacional, né, uma academia, existe o IBRAD, que é o Instituto Brasileiro, mas enquanto a academia assim dedicada a pensar alguns temas, realmente só veio em 2015, né, a Sim. fundação da Abradep, Uhum. né? Então é aqui no estado do Paraná que realmente começou a se ter uma reflexão, e com base nessa âncora grande que é o Congresso, a gente consegue ramificar da capilaridade acadêmica que se espalha pelo Brasil inteiro, que é a nossa Uhum. pretensão aqui, né? Levar esse conhecimento, fomento da matéria, para que ela seja respeitada e muito bem tratada, como hoje em dia, pelo menos se comparado a anos atrás, é claro Sim, sim. que não dá para comparar com matérias mais ordinárias, vamos dizer, do direito, mas realmente há agora, por conta de todo esse ecossistema acadêmico que eu digo o IPRAD lá em 2008, quando eu ainda estava na faculdade, mas me Uhum. considero parte disso e uma parte importante para que a gente dê sequência a esse legado e na construção desse conhecimento científico. Sim, importante. Imagino a dificuldade que era no início, né, com essas leis esparsas que a gente sempre teve, e pior ainda era antes da lei das eleições, né, que era praticamente uma lei para cada eleição, era um negócio meio totalmente coxa de relé, totalmente aleatório, assim, devia ser bem difícil realmente estudar direito eleitoral naquela época. Na minha faculdade eu lembro que eu fiz optativa também, você falou que não teve na sua, eu fiz optativa, mas a professora, meu Deus, era triste, mano. Era bem. Mas também por falta desse conhecimento, desse acúmulo de conhecimento, que era realmente bem difícil na época. Né? Então a gente vê um empenho até da Abradep, você falou de universidade, né? Disso entrar nos currículos das faculdades de maneira obrigatória e tal. E isso é importantíssimo. Acho que ia fomentar muito o trabalho de direito eleitoral e até a própria democracia, consequentemente, né, Paulo? Exatamente, né? Essa luta, vamos chamar assim, né, essa bandeira, essa luta Uhum. das instituições acadêmicas eleitorais, a Sim, Abradep, PRAD, todas elas, para que o MEC reconheça e faça essa inclusão obrigatória sim. nas faculdades de direito, eu acho que é premente, é uma área que não se resume, como muito tempo atrás se podia cogitar ali de uma regulação, propaganda aqui e tal. Uhum. Não, é algo muito maior, algo que impacta Impacto. diretamente não só a vida de cada um, Aham. impacta a economia, o destino do Sim. país, o destino de cada Uhum. circunscrição ali em disputa é afetada pelo que acontece na justiça eleitoral, que vai operar o direito eleitoral. Então, Uhum. os operadores do direito eleitoral, todos eles, advogados, promotores, servidores, magistrados, têm que ter essa consciência do que é a matéria, estudar essa matéria para que, Uhum. consequentemente, a gente tenha um refinamento na própria democracia. Sim, perfeito. Entrou na OAB já, né? Graças a Deus. Pelo menos na OAB já está garantido. Ô, Duas Paulo, questõezinhas lá. então, duas questões já estão garantidas. Paulo, por que democracia algorítmica é o tema desse ano? Explica pra gente, por favor. Cara, é muito sobre isso, né? A gente tem visto um avanço
assustador, eu vou usar a expressão aqui, da tecnologia, em especial na inteligência artificial, né, a chamada IA. Assim, no cotidiano mesmo, né, até para além aqui do que a gente está tratando, né, na vida, a gente vê coisas realmente impressionantes, numa Uhum, velocidade igualmente impressionante. E o que nos causa essa tensão entre político, né, entre política e a tecnologia, né? uhum, Essas duas forças, coexistindo e até que ponto uma interfere na outra, a ponto de poder gerar alguma distorção no processo, né, no processo democrático e distorcer, quem sabe, lá na frente o resultado. Então a gente sempre brinca, né, esses slogans que vêm do CBDE, eu lembro que teve um que foi democracia em ebulição, e aí o pessoal: "Poxa, mas não tá meio negativo isso? Pô, o evento é tão colorido, alegre e tal". E assim, veja, nós não somos mensageiros, assim, pra dizer que: "Ah, tá tudo bem, vamos lá". A gente tem que discutir o problema, né. uhum. É claro que num tom leve, num tom agradável, num ambiente civilizado, mas com debates, né, a Com gente gosta debates. muito disso. Uhum, Mas às vezes dá uma mensagem que talvez não seja boa, a uhum, perspectiva pode não ser boa, e talvez nós estejamos todos lá imbuídos de debater para não deixar alguma coisa pior acontecer. Então, quando a gente fala dessa tensão, que resume esse slogan, é para dizer que, olha, temos aqui uma situação nova, que não vai ir embora, a gente vai ter que conviver com ela, né, mal comparando talvez ali 2020, o desafio que a gente tinha com a pandemia, era absolutamente distinto, mas era um desafio. Tinha uhum, que ter eleição, a gente tem que dar um jeito, tem um problema aqui. Não que a tecnologia por si só seja só um problema, ou que ela uhum. seja um problema, mas ela tem aspectos negativos ou, no mínimo, aspectos que precisam ser trabalhados para que nós tenhamos como conviver com ela. O fato é que nós vamos conviver com ela. Então, Uhum, se a gente vai ter que conviver com ela, que esse convívio seja, não harmônico, mas, na verdade, saudável. Que a uhum. democracia e a escolha do eleitor seja fidedigna com aquilo que ele matura a partir de suas próprias concepções, percepções, sem que isso seja negativamente influenciado por algo que não existe, Sim, algo que falseia, que manipula, que distorce alguma realidade, né. sim. Então vem muito lá da época que a gente falava tão somente na expressão fake news, depois isso, desculpa ter cair aqui o cabo, ele avançou para desinformação, né, um conceito mais amplo, e Uhum, agora a gente tem esse elemento a mais aí da tecnologia, que é a inteligência artificial e todas as suas variantes. Então, temos que conviver com ela. Ela pode ser uma aliada, inclusive, se bem utilizada. Então, a pergunta, e por isso do tema e por isso da provocação, é como que a gente faz isso? sim. Perfeito. É uma tecnologia que avança num ritmo assustador, né, e não tem regulação que acompanhe, né. A Justiça Eleitoral até tenta e de maneira muito proativa, assim, eu penso, entendeu, essas questões das resoluções, elas estão sempre afiadas realmente com a tecnologia vigente, mas a gente corre o risco de ter uma resolução publicada em março, né, na época da eleição já não ter a tecnologia já ter evoluído e aquela resolução já não prevê mais aquela tecnologia, né. Então é um negócio meio assustador, mas aí é o que você falou, a gente tem que aprender a conviver de fato, né, Paulo? Exatamente, essa proatividade é muito interessante, né. É claro que ela acontece também motivada por uma previsão, uma competência normativa, Uhum, uhum, que só existe dentro do poder judiciário, nesse nível, pelo menos no Tribunal Superior Eleitoral, né, diferente uhum, dos outros tribunais superiores. E essa porta de entrada, vamos chamar assim, justamente porque a velocidade sequer faria com que o Congresso Nacional tivesse tempo minimamente tem, hábil para vamos lá. refletir, fazer alguma coisa, o Uhum, TSE tenta, sim, muito bem intencionado, muito proativo, como você falou, disciplinar alguma coisa ali na resolução. Acho que tem tido êxito, uhum, nunca vai ser perfeito, como nada é, mas os partícipes, né, então as Big Techs, por exemplo, são sempre uhum, chamadas a falar nas audiências públicas, a sim, enviar as suas proposições, e isso é, a cada eleição, maturado. uhum, Não vai resolver tudo, porque a imprevisibilidade da tecnologia, né, o imponderável, inclusive, é algo que a gente não tem domínio, mas acho que essas inclusões, essas positivações acerca da tecnologia na resolução uhum, ajudam, sobretudo os operadores do direito eleitoral ali que talvez não estejam tão ambientados, experimentados com esse mundo
tecnológico a ter essa diretriz para poder seguir e até, às vezes, entender, né? A gente tem ali conceitos disciplinados, positivados em Uhum. resolução para que o operador, todos eles, possam entender do que se trata e como aquilo pode afetar e como aquilo pode ser combatido. Sim, perfeito. Paulo, antes da nossa entrevista aqui, eu estava lendo um pouquinho o manifesto, né, da 10ª edição do CBDE, e ele faz um alerta forte assim sobre o risco de o raciocínio jurídico ser reduzido a um padrão de 0 e 1, né, alertando que o conforto é a anestesia da democracia. O evento ele defende que a tecnologia e o algoritmo eles podem nos dar velocidade, mas que apenas a consciência humana pode impor limites e direção. Aí eu te pergunto, como nós, operadores do direito, mais ainda quem opera de fato, advogados, magistrados, tal, é, operadores do direito e a justiça eleitoral podem, na prática, retomar essa consciência decisora e garantir que a última palavra continue sendo humana, evitando que o direito eleitoral se torne apenas um código de 0 e 1 nessa resposta rápida nas eleições de 2026 e nas posteriores. É isso, tem que pensar em 2026 primeiro, né? 2028 a gente já não sabe o que vai ter Não vai, ainda. não está nem no radar ainda. É bom que a gente vai ampliando também nossa mente, nossa criatividade. Aham. Eu acho que é muito isso, né? Quando a gente fala em 0 1, até essa questão binária me lembra, Uhum. inclusive, que nós estamos, especialmente falando no ano de eleição geral, num ambiente politicamente muito polarizado. Sim, E o avanço das redes sociais, ele, na minha visão, amplifica a polarização, porque é os algoritmos, né, que sim. estão aí para dizer o que a gente quer ouvir, né? A questão do viés de confirmação. Então, eu tenho uma opinião pré-formada, por algum motivo isso aconteceu na minha cabeça, e eu quero que aquilo seja verdade, né? Então, existe, isso é estudado, uma predisposição do ser humano em, olha, que aquela notícia, se é que é uma notícia, confirme aquilo que eu já penso. Uhum. Então, quando a gente fala em 0 1, também tem muito a ver com isso. Eu acho que a tecnologia ela pode amplificar negativamente, nesse caso, e aí daí que vem o risco alertado no manifesto, para um viés de confirmação que nos deixe cada vez mais polarizados e mais eh, conscientes, mas não no sentido positivo aqui, né? Mas Uhum. decididos e irredutíveis naquilo que pensamos, sem margem para que pensemos de uma maneira diferente, justamente porque a tecnologia mal utilizada ou mal interpretada ou mal conhecida leva a um cenário no qual, inconscientemente, o eleitor, nesse caso, que é o grande protagonista, que é para ele Uhum. que tudo isso é feito e pensado, ele tem uma decisão que não vai mudar e às vezes influenciada por algo irreal. E eu acho que a saída, se é que ela existe, também não vou ser presunçoso a esse ponto, mas eu acho que é justamente isso que a gente faz, esse estudo, levar esse conhecimento. É claro que o CBDE, especificamente, é um evento pensado para quem já atua na área, né? Uhum. Nós temos, claro, alguns painéis, algumas atividades ali pensado para estudantes, mas o foco ali, o grande cabo-chefe, é para pessoas experimentadas, para a gente refinar, sofisticar ainda mais aquele estudo. Mas a academia, de uma maneira geral, lato sensu, falando aqui, então, as escolas judiciárias eleitorais, por exemplo, né, todo esse ecossistema acadêmico eleitoral ele tem um papel decisivo na formação cidadã. É somente por aí, é somente indo lá na base, Uhum. explicando algo, porque veja, a geração que vem, a que está chegando à fase adulta, já nasceu no mundo Sim. digitalizado, já nasceu talvez num ambiente onde os algoritmos acabam ditando algumas verdades aqui, entre aspas, né, verdades em itálico, né, se estivesse escrevendo, eh, que para a gente não é tão natural assim. Nós Sim. tínhamos uma vivência no mundo analógico, vimos essa mudança e estudamos para poder entender que aquilo que vem para nós mastigado Uhum. como algo eh, real, nem sempre é real. E essa geração nova talvez não. Então, essa formação cidadã, levar o estudo, porquê de cada coisa, para dizer que a decisão a ser tomada num processo democrático é sua, ser humano, você não pode, e não pode mesmo, né? A resolução, inclusive, disciplina isso também. Uhum. A IA não pode responder Sim. sobre um candidato, quem que é o melhor candidato, não pode ranquear candidatos, ou seja, não pode te dizer em quem votar. Sim. Então, isso é muito forte, muito significativo.
Porque, apesar de tudo, apesar de todo avanço, apesar de reconhecer que temos que conviver com essa tecnologia, entender como ela pode ser aliada no aperfeiçoamento da nossa democracia, a decisão sempre continuará sendo humana. E sendo humana, ela tem que ter o mínimo possível de influência de algo que não existe, de algo artificial. Sim, eu fico pensando no nosso futuro breve, é, o que que a gente vai fazer que não dependa de tecnologia, né, dependa de influência tecnológica? Eu acho que no cenário de curto tempo aí, acho que não vai ter mais nada, porque a nossa geração, né, a gente chegava em casa para se informar, você tinha que se ligar a televisão, parar, assistir, ver o noticiário, né, ou abrir um jornal, refletir sobre aquilo, né? Hoje em dia está tudo acontecendo ao mesmo tempo, uma enxurrada de informação, e você tem que filtrar a informação para ver se aquela informação é factível ou não é, checar. Nossa, é uma loucura, né? E, e nas novas gerações, isso não sei como é que vai ser, porque o meu filho mesmo, ele abre o YouTube dá todos os desenhos que ele gosta assim que ele abre o YouTube, né? Então, é um cenário bem desafiador, na verdade, né? É o algoritmo, né? Quanto mais você consome um determinado conteúdo que te agrada, mais Uhum. a tecnologia, o algoritmo vai te entregar aquilo. Então Vai você acaba aprendendo sobre você. reduzindo um pouco o teu escopo de Sim. conhecimento, de opiniões diversas ali. Aham. Então esse é um risco, né? Esse é um risco e é preciso abrir a mente para que as pessoas entendam que a tecnologia ela pode tornar refém de uma verdade é, que pode ser contestada e entender que Uhum. tudo pode ser contestado, tudo pode ser debatido, Sim. né? A verdade É dela, importante. né? A verdade dela, da bolha dela, Exato, daquilo que ela se relaciona, mas não a verdade no contexto geral. exato. Verdade material, né? Que os Exato. historiadores vão dizer que, inclusive, não existe a verdade real, né? Sim. Lembra nas aulas de história do direito, a verdade não existe, né? Essa era uma Uhum. premissa. Você tem a versão dos lados, né? Uhum. Versão de quem ganhou a guerra, versão de quem perdeu. Então, isso, mesmo trazendo para cá, nesse cenário, você tem muito essas verdades, micro-verdades aí sendo construídas a todo tempo com esse dificultador, e agora a gente ter algo que possa manipular para te convencer de uma realidade Sim. inexistente, que antes era só com palavras, com escritos. Sim. Eu acho que quem sofreu bastante nesse contexto novo de polarização, né, gerada por essas bolhas, esses funis que vão afastando as pessoas, são os candidatos, digamos, moderados, né, que estão sumindo do mapa. Você não vê mais candidato moderado. Ou o cara é extremista de um lado, ou ele é extremista de outro, né? Ele está com o celularzinho na mão, falando para a bolha dele, ah lá, fizemos isso, o outro lado lá, fazendo a mesma coisa para sua bolha. E o candidato moderado que propõe ideias, que conversa, que pega o filtro de um, pega de outro, isso aqui dá para unir esses pontos, estão sumindo, inclusive nas pesquisas de opinião. Exatamente, né? Porque é aquilo, né? Às vezes o próprio candidato se sente melindrado, porque depois, Exato. às vezes, isentão, né? Vai ficar em cima do muro, tem que Uhum. decidir, tem que estar de um É. lado, tem que estar de um lado, porque a pessoa não pode ponderar as coisas, né? Não pode Uhum. encontrar um caminho. Porque é isso também, nesse mundo tão acelerado, nosso, às vezes o eleitor quer algo rápido e fácil, algo que vá resolver, É. né? Como se fosse assim, uma coisa, não é só fazer isso, apertar esse botão aqui. E não é, você tem que Sim. encontrar um caminho, que esse caminho é complexo, esse caminho leva um planejamento, leva primeiro a um diagnóstico para daí Sim. se entender como resolver e planejar aquilo para poder, né, resolver. E às vezes o mandato não dá tempo de fazer aquilo. Então, Uhum. é mais fácil fazer essa guerra de cortes, de likes e coisa Uhum. para se manter no cargo pelo cargo e não pelo que você pode fazer estando no cargo. É Sim, triste. exatamente. Mas vamos falar de coisa boa agora. Paulo, eu quero que você dê spoilers do Congresso. Conta aí que novidade que tem, que vai ter de novo esse ano. Se você puder contar, obviamente, né, pra não estragar a surpresa do evento. Mas eu já adianto que o evento é incrível. Para quem não conhece, quem não foi, eu tive a oportunidade de ir e o Paulo me deu um susto na última vez, porque eu estava de férias, e o Paulo me ligou e falou: quero você participando de um painel. Eu quase caí da cadeira, mas foi muito legal, foi uma experiência incrível. O evento é espetacular em organização, é, em networking, em coisas que você pode fazer lá dentro, aprender, conhecer. Para quem não tem experiência nenhuma com direito eleitoral, é fantástico,
para quem tem experiência, então é mais recomendado ainda, porque é um evento sensacional, é imperdível, gente. E o Paulo vai dar os spoilers agora, fiquem atentos, anotem aí. Obrigado, Léo. Poxa, realmente é gratificante ouvir, dá um trabalho danado, tudo isso que a gente faz, mas é com amor de verdade, assim. Sempre falo, né? A pessoa, poxa, congresso, o pessoal ganha dinheiro com esse congresso. E não, na verdade, o congresso ele existe para se pagar, para retroalimentar tudo aquilo que a gente arrecada, Uhum, é para fazer o evento cada vez melhor. Então, a gente sim. nunca dá lucro, porque a gente não deixaria dar lucro mesmo que tivesse uma receita extraordinária, e não é o caso, né? Então, tudo aquilo que a gente recebe, a gente recicla, né? Retroalimenta a qualidade do evento. Uhum, Então, por mais óbvio que pareça, o evento, o CBDE, ele é pensado para quem assiste o evento. Isso pode parecer uma obviedade, né? Mas não, tem muito evento jurídico, ou eventos em geral, que o organizador faz para que ele tenha um protagonismo, para que ele saia bem na foto, para que ele agrade uma ou outra pessoa, e nós não, nós temos esse perfil realmente acadêmico que a gente faz para o fomento da ciência do direito uhum, eleitoral. Claro, o network faz parte, não dá para negar que não existe, isso é um ganho indireto que os claro. participantes têm, mas o fundamento, o porquê de existir o evento, é realmente para esse ganho acadêmico, esse ganho científico que a gente promove. Falando da edição desse ano, a gente tem uma primeira grande novidade, não chega a ser um spoiler, porque está divulgado, mas a mudança do local, né? Então, somos muito e eternamente gratos ao campus lá da Universidade Positivo, fizemos muitas edições lá, é lindíssimo, É. mas por ser a 10ª edição, né, o simbolismo que isso carrega, e é bom lembrar que o evento é a cada 2 anos, né? Então, Uhum, é evento bianual, sempre ano eleitoral, então a 10ª edição não é todo ano. Então, a primeira edição foi em 2008, uhum, né? Vou fazer esse recorte temporal, mas é a 10ª edição agora. E aí a gente pensou num cartão postal de Curitiba, porque Curitiba, essa é uma expressão cunhada pelo saudoso ministro Sepúlveda Pertence na 5ª edição, 10 anos atrás. Ele cunhou no evento: Curitiba é a capital do direito eleitoral. Então a gente leva isso com muito orgulho e a gente acredita nessa frase, que aqui é o celeiro, aqui as coisas daqui parte para o resto do Brasil, e por isso a gente quis levar para esse local. Tem outras grandes vantagens também da centralização, né? É tudo muito bonito, esteticamente também. Nós teremos, já falando do evento, né, o auditório ali Poti Lazarotto, que é lindíssimo também, vai ser uma coisa muito refinada, onde vão acontecer as grandes palestras, sempre naqueles formatos muito disruptivos que a gente gosta de promover. Então, a nossa abertura nunca tem aquele arranjo de flores, hino nacional, autoridade A, B, C, D, falando, o pessoal já não aguenta mais. Tem nada disso, a gente já traz uma pegada moderna, como tem que ser até pelo tema do evento. Então, a gente usa muito LED, faz uma coisa cultural também a escolha de ser no museu é por isso, vai ter surpresas nesse sentido ali, apresentação cultural. E aí começa na terça-noite, com algumas palestras muito impactantes, quarta, quinta e sexta, manhã e tarde, com programação no auditório, lá do lado de fora, no salão de vidro, aquele que tem um pé direito bem baixo ali no MON, a gente vai promover a sessão itinerante do TRE do Paraná, já pela segunda vez, né? Então, o TRE do Paraná, parceiríssimo do nosso evento, compreendem a finalidade, compreendem o porquê, compreendem que daqui saem as grandes discussões que vão nortear depois as decisões, né, tomadas nos uhum. casos concretos da Justiça Eleitoral. Então, tudo isso o tribunal, apesar de ter rotatividade, nossa composição sempre compreendeu e cada vez mais se mostra um grande parceiro. E, de novo, vai ter lá a sessão itinerante. Para além disso, depois da sessão itinerante, logo em seguida, semifinais do MUT, né? O MUT que É acabou de muito legal o acabar Multi, cara, as muito quartas legal, de muito final do bacana. MUT, tá rolando, né? Logo já teremos a divulgação dos semifinalistas que estarão presencialmente em Curitiba para disputar, né, um julgamento simulado de direito eleitoral ali. Então, os desembargadores eleitorais do TRE do Paraná farão parte do corpo de avaliadores. Então, os estudantes vão ver um julgamento real primeiro, depois vão ver o julgamento simulado com a presença de juízes reais, né? Uhum. Então, isso vai acontecer ali no palco externo. Teremos, isso é um spoiler que dá para dizer assim, que realmente não foi divulgado, mas teremos uma espécie de CBD All-Star ali com algumas figuras proeminentes também no palco externo. E aí vale dizer que o palco externo ele é acessível mesmo a quem não adquire o ingresso.
Muitos reclamam do preço do ingresso e Massa, tal, velho. tem todo um custo, né, pessoal? Mas, se você, estudante principalmente, queira lá ver essa parte, pelo menos, vai estar disponível, né? Os estandes todos estarão funcionando ali, nesse espaço onde eu tô me referindo. Nós teremos também um terceiro ambiente, então, tudo simultâneo, tá? Uhum. No mini auditório, um mini auditório para 50 pessoas, nós teremos ali uma programação diferenciada, aí sim com uma pegada prática, né? O mestrado também do IPRAD, também da Abradev, mas que é promovido sobretudo ali pela Washington Link University e pela Escola Paranaense de Direito. Então, workshops aí com alunos, né, Léo? Epa. Que vão estar lá fazendo essas apresentações. Uhum. Um spoiler legal, o Léo também vai estar participando lá no Ô, auditório, com muita né? honra, mais uma vez. Lá no auditório, vai estar lá com a gente. Então, nesse outro espaço, nesse terceiro espaço que eu estava falando, vão ter essas atividades, vão ter encontros oficiais de alguns colégios. Então, o COPEG já confirmou que fará isso, né, para dar um exemplo entre muitos. Terá o encontro oficial também com os diretores das comissões de direito eleitoral das OABs de todo o Nossa, Brasil. fantástico. Vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo num lugar muito central, próximo dos hotéis, próximo dos restaurantes, Uhum. próximo dos bares, por que não dizer também, né? Então, Uhum. toda essa confraternização acontecerá ali durante esses 4 dias intensos, para que a gente chegue lá no final do dia 29, uma grande celebração do direito eleitoral e estejamos todos prontos ali, ainda com fôlego, né? Final de maio, ainda dá tempo de Sim, sim, sim. esticar a perna, né? Para depois todos preparados, estudados, promoverem aí a grande operação do direito eleitoral, do processo eleitoral, que vai dar trabalho, vai ser sofrido, mas cada qual no seu ofício vai, com certeza, a partir desses ensinamentos, fazer um processo eleitoral melhor e, por consequência, fazer a nossa democracia também melhor. Maravilha, Paulo. A gente não falou, mas você podia dar uma pitada assim, como é que faz para adquirir ingresso, para saber informações assim no tem um site, né, tem um Instagram, mas se tem algum desconto para universidade, estudante, explica um pouquinho. Sim, sim, estudante meia entrada, Uhum, a regra legal, né, de uhum, fato. Então, uhum, tem lá. Algumas entidades têm parceria conosco em relação a cupons de desconto. Então, além do próprio IPRAD, a uhum, Abradep, a OAB vai ter alguma coisa nesse sentido. uhum. A Escola Paranense de Direito. Então, procure ver as suas afiliações, os seus vínculos, para ver se você não descola mais um descontinho ali Sim, conosco. As inscrições são pelo cbde.iprad.com.br, né? Então, esse endereço dá acesso à nossa landing page, onde você terá todas as informações já disponíveis de programação. Nem tudo está lá ainda, tá? Teremos muitos spin-offs, como a gente gosta de chamar, nessa programação paralela. Programação, informação local, né? Para quem, sobretudo para quem não é de Curitiba, né? Em relação ao uhum. museu, onde que dá para se hospedar e as inscrições, né? Os lotes disponíveis com os descontos, participação online também tem pessoal que Ótimo. infelizmente não poderá vir presencialmente. A gente sempre Uhum, estimula que a pessoa venha presencialmente, mas se infelizmente não puder, a nossa transmissão também não é algo comum. Não é assim ligar uma câmera e tá lá filmando, não. É um broadcasting, é uma sim. transmissão com jogada de câmeras, um Uhum, letreiro, intérprete de Libras. Então, é toda uma construção realmente sofisticada de transmissão. Inclusive, quem vai presencialmente uhum. acessa também a plataforma online. Esse conteúdo fica disponível depois por 90 dias, né? Então, lá, se está com alguma dificuldade ali no teu ofício eleitoral, pô, aquela palestra falava alguma coisa, você vai poder acessar. Então, mesmo quem está ali trabalhando, porque são dias úteis, afinal, então, por exemplo, Uhum. o cara é advogado, está ali, tem uma audiência de manhã, eu tenho que esperar ali para entrar, vou dar um pescoço aqui no evento, de tarde eu estou mais livre e vou para lá. Então, tudo isso é possível. Nós Sim. temos essa modalidade online, exclusivamente online também, né? Uhum, Para quem não puder vir, que daí tem um valor menor. Então, tá uhum. tudo lá no cbde.iprade.com.br e nos sigam também no Instagram, @somosiprade. Maravilha. Vamos deixar tudo no link, né, do episódio, quando for pro ar, tudo direitinho lá escrito. Paulo, uma honra imensa, cara, te admiro demais. Você, coordenador da Bradep, o presidente do IPRAD, está à frente aí do Congresso também, com todo vapor.
no mestrado aqui, correndo comigo, que a gente estava conversando fora, realmente Exato. teu dia deve ter umas 35 horas, cara, que eu não sei como é que você dá conta. E, além disso, uma competência, uma gentileza tamanha, cara. Sou muito seu fã, muito obrigado pelo carinho e além da inteligência, né? E conta comigo sempre, tá? No que precisar, estamos sempre à disposição. Obrigado. Poxa, Léo, eu que agradeço, minha admiração é recíproca. Te conheci relativamente há pouco tempo, mas como você mesmo aqui revelou, né? A gente acabou tendo aquele painel que foi no palco externo, né? Naquela Foi, edição, painel dos influenciadores sim, eleitorais, né? foi demais. Influenciadores eleitorais no sentido de direito eleitoral, né? Sim, Então a gente trouxe para o nosso universo aqui do estudo do direito eleitoral também as pessoas que influenciam muito bem, aqui no sentido positivo da palavra. O teu canal aqui é justamente um desses atores fundamentais que eu vejo no fomento dessa matéria. Então, é claro que não poderia ficar de fora e agora também terá uma participação muito bacana que com certeza está sendo muito bem preparada aí para os nossos espectadores. Então, eu que agradeço demais aqui pela oportunidade de poder estar falando contigo e falando com todos os teus seguidores. obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Vão para o CBDE, olhem o site, sigam os canais lá do evento. E se estiverem por Curitiba, nos dias 26 a 29, estaremos lá, com muita satisfação, dando um abraço em todos vocês. Obrigado, gente, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.